Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quarto vídeo que fala sobre as condições para que você se torne um guerreiro espiritual. E nós estamos continuando, os requisitos que nós encontramos a partir de 1 Timóteo, capítulo 3, de 2 a 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Convém, pois, que o bispo, o supervisor, a autoridade espiritual, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Pergunta o apóstolo Paulo. Não, neófito também não pode ser, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão lá fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. 1 Timóteo 3, de 2 a 7. 1 Timóteo 3, de 2 a 7, nós vemos as condições, de acordo com 1 Timóteo, de uma autoridade espiritual, de alguém que está engajado na batalha espiritual, de alguém que vai fazer enfrentamento contra as hostes espirituais da maldade. E nós já vimos algumas delas, vou só mencioná-las aqui. A primeira é ser irrepreensível, ou seja, incapaz de ser repreendido pelos outros, de ficar recebendo puxão de orelha toda hora. Segunda característica, ser casado com um só cônjuge, ou seja, se a pessoa é casada, deve ter um casamento monogâmico, com fidelidade, com santidade no casamento. Terceiro, ser temperante, pessoa equilibrada, sóbria, modesta. Também ser sóbria, o que diz logo em seguida, ou seja, moderado, controlado, ter domínio próprio no comer e no beber. Ser modesto, ou seja, não esbanjador, nada de luxo, ostentação, que não fique esbanjando no vestir ou no viver. Que seja hospitaleiro, generoso, casa aberta, para abençoar a vida das pessoas, uma casa realmente acolhedora, amorosa, graciosa, ser apto para ensinar e também ser ensinável, ter um coração de aprendiz e ao mesmo tempo ter a capacidade e a maturidade para ensinar outras pessoas e não dado ao vinho, ou seja, desenfreado, desgovernado, embriagado, descontrolado. Isso não pode acontecer. E agora nós vamos continuar a partir do que a Bíblia diz. A seguinte condição para ser uma autoridade espiritual, para o enfrentamento das hostes espirituais, é não ser violento, não ser iracundo, não ser explosivo. Querido, se você é uma pessoa violenta, se você é explosiva, se você é iracundo, você não serve para fazer enfrentamento na batalha espiritual. A Bíblia já diz em Efésios: não se põe o sol sobre a vossa ira, e logo em seguida, irai-vos, mas não pequeis, e não deis lugar ao diabo. Ou seja, uma pessoa violenta, uma pessoa iracunda, ela tem lacunas na sua alma, provavelmente feridas mal resolvidas, onde o diabo vai se infiltrar, vai o perseguir, vai o derrubar, vai o envergonhar, porque é violento, porque dá mau testemunho. O violento é uma pessoa que dá mau testemunho, é uma pessoa que cai na desgraça social, familiar, na vida das pessoas. Então nós não podemos ser violentos. Se queremos ter uma vida de um guerreiro espiritual, se queremos fazer a diferença no mundo espiritual, temos que ser pacíficos, harmoniosos, sermos pessoas justas, honestas e sinceras. O seguinte requisito é que governe bem a sua casa e crie os filhos sob disciplina, ou seja, uma pessoa que lidera o seu lar, uma pessoa, se for mulher, que lidere juntamente com seu marido o bem-estar dos seus filhos, o bom andamento da casa, que seja um bom gestor dos recursos que Deus tem confiado, sejam eles financeiros, sejam eles a nível de dons espirituais, talentos dentro da família, sejam eles também espirituais, materiais, que governe bem, que seja um bom mordomo da sua própria casa, que cuide bem dos seus, que cuide bem da sua família. Porque como é que vai cuidar da igreja de Deus? Como é que vai enfrentar demônios que adoram destruir as famílias, que adoram se infiltrar na vida dos filhos, jogar casal, cônjuge um contra o outro, se a pessoa não tem isso bem resolvido, uma família bem resolvida, um casamento bem resolvido, relacionamento sóbrio,
unção e graça no governo da sua casa, criando os filhos sob submissão, sujeição, disciplina, e claro, nós estamos falando até a fase adulta. A partir da fase adulta, cada filho responde por si diante de Deus, mas até a fase adulta, os pais são responsáveis do governo do lar, do controle e do cuidado e da criação dos seus filhos. Ou seja, que governe bem a sua casa, que tenha bom testemunho dentro do seu lar, que realmente não negue a sua fé descuidando dos seus, da sua família, que governe bem a sua casa e crie os seus filhos sobre a disciplina. A seguinte marca, ou seguinte condição é que não seja avarento, não seja mão de vaca, sovina, uma pessoa, que egoísta, só pensa em si, dinheirento, que quer o tempo todo enriquecer, usa os seus dons, os seus talentos de maneira indevida, que só quer guardar para si, que não é generoso, que não é hospitaleiro, mas é avarento, é dinheirista. O avarento é isso, é aquele que tem amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. O avarento quer tudo para si, acha que os outros não têm direito de nada e que ele tem direito de tudo, que o outro tem pertence a ele, deseja aquilo que é do outro, e aí vem inveja, vem cobiça. Ou seja, o homem de Deus, o guerreiro espiritual, a vida do guerreiro espiritual, ela não pode ser avarento. O dinheiro tem que ser governado por ele, tem que ser subjugado por ele. Mamon não tem lugar no seu coração, na sua vida, porque o seu coração pertence ao Senhor Jesus, e quando Jesus reina, Mamon é subjugado. O dinheiro é um instrumento e não um senhor da sua vida. Ele pode até ter coisas boas, mas as coisas boas não têm o seu coração, a sua vida. Ele pode até ser próspero, abastado, abençoado, mas tudo aquilo que ele recebe, todo o favor divino, é para a bênção da sua casa e também para a bênção de outras pessoas. Ou seja, não avarento, não apegado ao dinheiro. Alguém que não ama o dinheiro e apegado às coisas materiais. A seguinte característica é ser cordato, pacificador, inimigo de contendas. Ou seja, uma pessoa que tem a paz no coração. Quem tem paz com Deus tem paz com as pessoas. Quem está mal com Deus está mal com os outros. E como a gente vê pessoas envolvidas, engajadas na sua vocação, nos ministérios, envolvida, nos ministérios dentro da igreja, no serviço da igreja, que não é cordato, que não é gracioso, que não é amoroso, que é mal resolvido, que tenta lançar suas mazelas no serviço da igreja de Jesus, tenta criar uma falsa piedade, uma espiritualidade aparente, mas na verdade não é cordato, não é gracioso, não é amoroso, não é bom com relação aos relacionamentos, não tem inteligência emocional, não é pacificador. Querido, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ser pacificador. É alguém que foge de confusão, é alguém que não faz partidarismo, é alguém que não lança contenda entre irmãos, nem fica fofocando a vida dos outros, porque não tem tempo para isso. Ele está servindo ao Senhor. Quem trabalha para Deus não dá trabalho na igreja de Deus. Quem realmente faz a obra de Deus, faz a diferença na casa do Senhor, não dá trabalho para os seus pastores, não dá trabalho para o Espírito Santo. Ele é pacificador, ele é cordato, ele é amável, ele é gentil e ele é inimigo das contendas. Outra marca importante é alguém que ouça a voz de Deus e também escute a voz dos homens. Ouça a voz de Deus e também a voz dos homens de Deus, do conselho espiritual, das pessoas boas e piedosas que estão ao seu redor. Será que você tem escutado a voz de Deus? Quando Deus fala com você, você obedece na hora? Como é que você quer enfrentar demônios? Como é que você quer enfrentar a batalha espiritual? Como é que você quer fazer orações estratégicas de intercessão, de oração pela sua cidade, pela sua região, pelo seu país? Se você não escuta a voz de Deus, se você não tem discernimento espiritual, se você não tem maturidade, se você não tem sabedoria, não escuta ninguém, tem o coração duro, uma pessoa engenhosa, tudo tem que ser do seu jeito, manipula as pessoas que estão ao seu redor. Querido, nós não podemos ser assim, nós temos que ouvir a voz de Deus. O homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor dos Exércitos. Aquele que escuta conselho, diz a Bíblia, é sábio, e por isso é importante nós termos um coração gentil, um coração de aprendiz, alguém que escuta pessoas, alguém que presta conta a outros, alguém que realmente escuta as pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar.
a continuar no prumo de Deus, a continuarmos nas veredas eternas. Então é alguém que precisa ouvir a voz de Deus e a voz dos homens e mulheres de Deus ao seu redor. A outra marca é não neófito, ou seja, não pode ser novato, não pode ser recém-convertido, não pode ser um que acabou de nascer de novo, um novinho na fé, porque esses têm tendência a cair no orgulho, na soberba, na prepotência, já começa a ser usado por Deus, já se engrandece, já se autoproclama isso e aquilo. E como nós vemos isso hoje nas igrejas, pessoas comuns se autoproclamando pastores, missionários, profetas, pessoas que não têm respaldo nenhum na sua comunidade local, que não receberam imposição de mãos de pessoas de Deus, de homens e mulheres de Deus, pessoas que se autoproclamam isso, aquilo outro, apóstolos, profetas, pastores gente, que isso? Não é você que se autoproclama, não. Você precisa cair na graça da comunidade local, na igreja dos santos, e através da igreja, da liderança, ou da sua igreja local, ou de outras pessoas que são reconhecidas a nível de igreja de Cristo, aí sim ser levantado numa posição de autoridade, de governo dentro da casa do Senhor. Então não pode ser neófito aquele que faz a batalha espiritual, aquele que é guerreiro espiritual, aquele que exerce uma autoridade espiritual. Ele precisa ser humilde, ele precisa ter um coração de servo, ele precisa ser protegido da soberba, por isso não pode ser neófito. Que tenha boa reputação também entre os de fora. Ou seja, é necessário, para encararmos a batalha espiritual, a guerra espiritual, nós temos bom testemunho. O diabo sabe o nosso testemunho, a nossa vida, conhece cada detalhe, os demônios familiares, aqueles demônios que ficam ao nosso redor, nos observando, eles sabem de tudo aquilo que fazemos, às escondidas, sem ninguém ver e também perante toda a sociedade. Como é que você quer falar de Jesus, que você quer fazer a diferença para o reino de Deus, se você dá mau testemunho, se você não paga as suas contas, se você não tem boa reputação com aqueles de fora, é mal falado, é caluniado, o tempo todo as pessoas se levantam contra você, porque você não anda na linha, não anda uma vida justa, honesta, correta diante de Deus. Então o guerreiro espiritual, aquele que vai batalhar no mundo espiritual, ele precisa ter boa reputação com os de fora, ele precisa ter reconhecimento interno, mas também reconhecimento externo daqueles que estão lá de fora. E por último, alguém que não tem vícios, um viciado em pornografia, um viciado em bebedice, um viciado em qualquer coisa. Hoje tem tantos vícios, né? É internet, é computador, é jogos eletrônicos, todas essas bingos, loterias, todas essas coisas que têm promovido compulsão na vida das pessoas. Uma vida descontrolada, governada pela carne, não pelo Espírito Santo de Deus. O homem de Deus, aquele que vai batalhar no mundo espiritual, aquele que vai fazer a diferença no reino de Deus, para a glória de Deus, é alguém que é governado pelo Espírito. Ele tem o autogoverno do Espírito Santo. Ele depende de Deus, ele não confia na sua força, ele confia na força de Deus. E ele tem uma vida moderada, equilibrada, sem extremismos, sem farisaísmo, sem legalismo e muito menos libertinagem. Pelo contrário, é um coração controlado, governado pelo Espírito Santo de Deus. Então se lembre dos requisitos que nós falamos: não violento, que governe bem a sua casa e crie os seus filhos na disciplina, que não seja avarento, que tenha amor ao dinheiro, que seja cordato, gentil, pacificador, inimigo de contendas, que ouça a voz de Deus e a voz dos homens, conforme diz Provérbios 12:15, que não seja neófito, novinho, recém-convertido, para que seja protegido da soberba, que tenha boa reputação com aqueles que estão de fora, bom testemunho dentro da igreja e fora da igreja, e que não tenha vícios e compulsões, seja alguém governado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te desafio, querido, a viver esse estilo de vida de Jesus, esse estilo de vida dos verdadeiros soldados de Cristo, daqueles que eles sabem quem são em Cristo, eles vivem uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus, e eles se tornam num novo patamar de maturidade, guerreiros espirituais para a glória de Deus, sendo efetivos no mundo espiritual e também no mundo natural, estabelecendo, sinalizando o reino de Deus sobre a terra,
Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Siga-nos nas redes sociais, dá um joinha aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.